Olá, olá. Eu sou o pastor Emerson e sou professor dessa matéria, Plantação de Igreja, do Seminário Batista Reformado. Esta é a segunda aula, ok? Sejam bem-vindos, você que nos assiste, você que é aluno desse seminário. E esta aula, ela já está avançando no que foi proposto como leitura do livro O Plantador de Igreja, do pastor Patrick Derry, a respeito da importância do homem, da mensagem e da missão. Hoje nós vamos falar sobre o homem, essa figura importante para a plantação de igreja. Numa visão complementarista, nós entendemos que as mulheres, elas fazem parte, elas são importantes, elas precisam também estar atentas em relação ao que é a plantação de igreja, o que é o evangelho, mas quando o homem falha, a plantação e a permanência da igreja, ela sofre porque este homem perdeu o seu propósito. Nós vemos logo em Efésios, capítulo 2, no verso 10, o texto que diz assim: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, logo, nós temos essa missão, fazermos a obra do Senhor, e nada melhor do que o projeto de Jesus, o projeto de Deus, que é a plantação de igreja. Lá em Mateus 28, 19 e 20, nos desafia com a missão, a grande comissão, ir por todo mundo e plantar igreja, plantar grupos de pessoas que serão sal e serão luz deste mundo, através da pregação do Evangelho, de ensinar a doutrina dos apóstolos. Bem, dado isso, eu quero entrar nessa questão do homem, tá? Então, como eu disse, nessa aula nós vamos analisar o contexto social onde estamos incluídos como igreja e os fatores principais que impedem o avanço da igreja na sociedade, ok? O homem em si, nós vamos falar não do homem como forma genérica, mas o homem do sexo masculino, criado à semelhança de Deus, okay? Que tem, logo de início, um desafio para unir-se a uma mulher, sendo macho e fêmea, e tornar ali uma família, sendo um só corpo com aquela mulher, e gerar uma família para a glória de Deus. Então, o pastor Patrick Derry, ele aborda a figura do homem não desenvolvido em todas as áreas como um fator de complicação para o crescimento e permanência da igreja como uma comunidade transformadora. Então, ele entende que o homem precisa existir, mas ele precisa estar completamente desenvolvido nas áreas sociais, emocionais, espiritual, enfim. Ele destaca o homem como um ser híbrido. Logo no primeiro capítulo, na apresentação, um homem que não chegou à maturidade emocional e social, apesar de ter chegado à idade biológica. Então, ele é um menino, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, mas biologicamente ele é um homem e, por isso, tem trazido alguns problemas para a igreja atual e para quando falamos no conceito de plantação de igreja. Então, Paulo ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava, né, elaborava os pensamentos como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, uma necessidade de amadurecer. Então, a plantação de uma igreja começa no indivíduo. Apesar de ser algo coletivo, começa no indivíduo. Não é bom que não haja essa figura masculina na plantação de igreja.
em raríssimos casos, principalmente num período de guerra, num período onde os homens estão no campo de batalha, onde houve uma epidemia e os homens morreram, e sobraram só as mulheres, porém, numa sociedade saudável, composta por homens e mulheres, os homens precisam tomar a liderança. Creio que a crise de meninice da fé é recorrente e cíclica. Ela não acontece agora, ela acontece já há muito tempo. Vamos ver isso. Alguns exemplos aí de homininos bíblicos, né? Eu vou citando e você vai achando as referências na sua Bíblia. Ele está aqui em ordem um tanto que cronológica, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e eu quero citar isso aqui, não recitar o livro, mas trazer mais essas informações e essa meditação para você que é aluno de plantação de igreja. Você pensa como que estes homens, eles afetaram as igrejas, o povo, a congregação em suas épocas. O primeiro que nós temos é Caim, não o primeiro homem, mas um dos primeiros homens, munido de irresponsabilidade, munido de inveja, de ciúme, de falta de compreensão de quem era Deus, de quem ele era em Deus, e ele é o causador do primeiro assassinato. Então, homens que não estão maduros são homens violentos, homens reativos, homens que são ciumentos, e isso acontece também dentro de igrejas, dentro de comunidades. Infelizmente, nós temos o joio e o trigo que crescem juntos. Então, alguns líderes, alguns homens são como Caim, homens que não chegaram à sua maturidade em adoração, não compreenderam qual que é a sua parte do serviço e, por isso, lançam mão da violência e causam aí uma tragédia na comunidade. Então, vamos dizer que a primeira igreja estabelecida é uma igreja familiar, Adão e Eva e seus filhos. Adão e Eva conhecem a Deus apesar de terem pecado, e, porém, Caim é um menino, um homem que deveria estar plantando uma geração de adoradores, mas por causa do seu ciúme, da sua incompetência, apesar de ter idade adulta, ele causa aí a morte de Abel. Segundo é Esaú. Esaú já está cotado aí entre os patriarcas. Ele é neto de Abraão. A gente sabe que o pai, que é Isaac, teve 2 filhos, já estava plantando ali uma comunidade através da sua família, da sua casa, dos seus servos, e ele tem esses 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú é o primogênito, aquele que tinha responsabilidade de tomar ali o patrimônio cultural, espiritual da sua família, mas não fez porque era preguiçoso, era desatento, não tinha responsabilidade, gostava simplesmente, tinha mais preocupação com o que era bom para ele do que com a missão que Deus tinha para ele. E Esaú se tornou aí um péssimo exemplo de homem, de pai, de marido, de filho, falhando miseravelmente, e então passando para Jacó, que depois recebe o nome de Israel, e cumpre com a missão de plantar uma congregação nesse período patriarcal. Então, nós vamos saber que Esaú falhou, e por isso ele não é um exemplo, é um homenino, né? Os irmãos de José já também está nessa época patriarcal, eram todos mais velhos do que José, homens formados, homens que conheciam da terra, tinham visto seu pai, Israel, dar o exemplo, mas não aprenderam, por causa de ciúme, de porfia,
de intriga, de violência, cometeram todos os tipos de crime na sua época. Alguns cometeram o crime até de assassinato a sangue frio, no caso decorrido ali em Gênesis, quando toda aquela cidade se rendeu a Israel, mas eles mesmo assim foram lá e mataram cruelmente todos os habitantes daquela cidade. Chequem nos textos bíblicos, que eu quero deixar aí para que vocês possam conhecer o exemplo. Então, os irmãos de José, eles poderiam ter sido, como de fato foram, líderes não só nominais, mas líderes que deixaram uma marca na história do povo de Deus positiva, mas isso não aconteceu. Com exceção de Benjamim, todos foram homens cruéis, homens que não amadureceram e deixaram aí um rastro de sangue, irresponsabilidade, medo, traição, e que foram usados por Deus na misericórdia, mas não no serviço. E isso a gente precisa ter para a plantação de igreja. Hofni e Finéias, deixa aí a pergunta, quem são esses dois irmãos? Eles deveriam ter sido homens para comandar o seu tempo, adorarem a Deus, levarem o povo a adorar a Deus, mas falharam, porque eram envolvidos eles eram ladrões, eles abusavam do povo de Deus, abusavam das mulheres, não eram fiéis e tiveram uma morte terrível. Quem são estes homens? Sim, são os filhos de Eli, um sacerdote e profeta no tempo de Juízes. Então, eles eram para ser homens que deveriam liderar o seu povo, mas foram péssimos. E aí nós vamos ver de forma cíclica, levantando homens que deveriam fazer e não fizeram. Nessa mesma época se levantou Samuel, e Samuel ainda jovem, ele teve mais exemplo de homem, depois, durante este tempo de Hofni e Finéias, que não foram exemplo para serem seguidos. Nós temos o rei Roboão. O rei Roboão ele é responsável pela divisão, vamos dizer assim, da congregação de Deus. Salomão, que era sábio, que atendeu os ensinamentos do seu pai, que governou, teve os seus erros, mas a Bíblia chamou Salomão do homem mais sábio de todos os tempos, logo filho do homem que era segundo o coração de Deus. Mas Roboão não observou a história do avô, não observou a história do pai, e se tornou um péssimo rei, vaidoso, rebelde, orgulhoso, e aí temos tudo isso contando negativamente na vida de Roboão, e ele levou o povo de Deus a ser dividido entre o reino do norte e o reino do sul. É a culpa deste sujeito aqui. Então, vocês estão vendo que quando o autor escolhe o homem, a figura masculina, ele tem uma colaboração muito positiva, mas quando também ele colabora negativamente, é terrível. Sansão, ele também está na época agora, na verdade ele é antes de Roboão. Eu falo de Sansão porque Sansão ele tinha todos os atributos, força, coragem, ele era um nazireu, aqueles que são chamados por Deus, separados por Deus para fazer uma obra, e ele não se atentou, ele era mulherengo, ele era, apesar de não poder, ele não tinha responsabilidade nenhuma em relação ao seu corpo, tocava coisas imundas, consumia coisas imundas, e por outro lado, por razão disso, ele não tinha responsabilidade nenhuma, se entregando e entregando os segredos, entregando o que era santo ao profano, nas mãos de Dalila.
Alguns vão dizer, foi Dalila que foi mal. Não, foi Sansão. Sansão foi um homem mau. Apesar da sua maldade, Deus o restaurou nos últimos dias e ele morreu em prol da congregação do Senhor. Mas não é um exemplo a ser seguido. Em 90% da sua vida, ele foi mau. O jovem rico já está no Novo Testamento. Aqui temos um homem que alcançou sucesso na sua vida financeira, era reconhecido socialmente, provavelmente era um homem estudado, mas não entendeu o que é ser um homem maduro espiritualmente. É aquele homem que abandona todas as coisas deste mundo e segue a Jesus Cristo. Falta de tempo em tempo é homens que se preocupam com a obra e não com os tesouros que ajuntaram neste mundo. O jovem rico, ele é um exemplo tão negativo que nós não sabemos nem o nome dele. Ele foi até Jesus, teve um encontro com ele, mas não foi homem o suficiente para seguir a Jesus. E por fim, Demas, que seguiu a Jesus, esteve com o apóstolo Paulo, pregou o evangelho, abriu uma quantidade de igrejas juntamente com Paulo, mas no final, Demas, este jovem, ele abandonou a fé e voltou para o mundo. Pode checar lá no livro de Atos. Então, é um homem incompleto, um homem que não foi maduro o suficiente, diferente do próprio apóstolo Paulo, que começou mal, mas terminou bem a sua idade adulta, dizendo aquilo que nós lemos há pouco. Eu, quando era menino, fazia coisas de menino, e passei a ser adulto. Então, assim, nós temos vários aspectos aí, vários exemplos do que não ser violento, irresponsável, preguiçoso, orgulhoso, desobediente, intolerante, dado ao vinho, dado ao sexo, homens que estão mais preocupados em divertir-se do que fazer a obra, que não buscam a santidade, e homens covardes, tanto quanto o jovem rico, que colocam toda a sua coragem no que tem, e também quanto a Demas, que por um tempo seguiu dentro do propósito, mas abandonou voltando para o mundo. Okay? Então, vocês percebem aí que o problema é cíclico. A gente tem esses exemplos bíblicos, e temos exemplos bíblicos também maravilhosos. Nós temos o próprio Noé, que foi um homem que marcou a sua época, José, Daniel, Davi. Nós temos personagens como Neemias, enfim, temos excelentes exemplos na Bíblia de homens com H maiúsculo, não só do sexo masculino, não só do gênero, mas que cumprem todos os requisitos que foram levantados aí pelo autor e que muitos têm falhado nos dias de hoje. Como eu disse, é ciclo, nós vivemos numa crise que já se estabeleceu nessa geração, e quando eu digo nessa geração, uma geração aí da X para frente. Nós não temos homens mais que são tão corajosos. Uns ou outros percebem a necessidade de amadurecer, mas a maioria não. Por isso é tão difícil plantar igrejas. Eu quero levantar aqui alguns nomes para vocês observarem. William Carey foi o pai de missões modernas. Este homem lá de 1761 até 1834, ele revolucionou a visão de missões, pagou um preço com a sua própria vida, foi, como eu disse, o pai de missões, este que pensa assim, olha, eu vou sair do meu país e vou para outro lugar e vou plantar uma igreja lá. Ele é o responsável por plantação de várias igrejas, traduções bíblicas, plantação de igrejas
escolas, seminários, hospitais, e durante esse período aí de 60, 70 anos, ele queimou todos esses anos para a plantação de igreja. William Carey, podem procurar sobre ele. Charles Haddon Spurgeon, ele é um pastor batista que plantou igreja, desenvolveu essa igreja, e essa igreja se tornou a igreja mais influente da Europa nessa época, a nível de pregação. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. A nível de Inglaterra, ele influenciou toda a sociedade nesse período aí de 34 até 92. Se vocês observarem, morre William Carey, nasce Charles Spurgeon. Nunca vai faltar homens, mas em algumas épocas vai ter homens mais do que em outras épocas. E quando há homens como William Carey, Charles Spurgeon e tantos outros, fica mais fácil a igreja crescer. Nessa época, em Londres, as pessoas elas tinham uma programação: e ouvir a mensagem de Charles Spurgeon. Ele tinha várias dificuldades, mas foi um homem que mudou o tempo em que viveu. Martin Luther King já nasce em 1929, então, se a gente contar aí, são 38 anos depois do que Charles Spurgeon, nos Estados Unidos, e ele foi um responsável por um movimento social de inclusão racial. Os negros estavam vivendo aí na segregação e não tinham direitos civis, e o reverendo Martin Luther King, pastor batista ali em Atlanta, se levantou e na mensagem principal, onde ele diz: eu tenho um sonho, e o sonho é que todos vivam igualmente. Nós não podemos dizer que os Estados Unidos, o Brasil ou qualquer outro país tem direitos iguais para brancos e negros, não é uma verdade, mas se houve melhoras nessa área, nós podemos atribuir a Martin Luther King, que foi morto por causa disso, até a sua própria vida. Então, hoje, homens falam muito, usam aí da internet, usam de tudo, mas não são homens de verdade, que quando tem que pagar o preço, se vendem por qualquer coisa, por uma ideologia que os satisfazem, e aí as igrejas deixam de ser relevantes quando plantadas. Amy Van Der Biel é o irmão André, ele é nascido lá em St. Pancras, na Holanda, 11 de maio de 28, então ele vamos dizer que ele é conterrâneo de Martin Luther King. Enquanto Martin Luther King travava sua batalha ali nos Estados Unidos, ele já começava a travar uma batalha através da plantação de igrejas em países que estavam com as portas fechadas por causa do comunismo, como, por exemplo, a Rússia. A União Soviética, na época, não permitia o cristianismo, não permitia a plantação de igreja dentro dos seus muros de aço, mas o irmão André, o contrabandista de Deus, o fundador da igreja, da missão Portas Abertas, levava a Bíblia para dentro destes países, de toda a União Soviética, também da China, também para alguns países países do Oriente Médio, que o evangelho não podia ser pregado, e lá, através do trabalho do irmão André, que morreu em 2022, recentemente, as igrejas foram abertas, as igrejas foram plantadas, pequenos grupos, igrejas familiares, igrejas escolas, igrejas hospitais, tudo porque houve homens que se levantaram, ok? Irmão André correu o risco de morte
várias vezes durante sua vida, sendo perseguido dentro de trens, dentro de fronteiras, bombardeado em algumas cidades, mas o Senhor esteve com ele, porque é o que o Senhor precisa, homens de verdade. Então está aí este homem. Por último, nós temos Billy Graham. Billy Graham é conhecido por todos os batistas, às vezes quando nós falamos nas igrejas pentecostais, neopentecostais, pode ser que alguns não conheçam, mas talvez foi o homem mais influente depois de Paulo na pregação do evangelho e na plantação de igreja, instrução de líderes e tudo mais. Várias igrejas no Brasil e no mundo, mais de 80 países foram alcançados pelo reverendo Billy Graham. Okay? Ele nasce em Charlotte, lá nos Estados Unidos, e morre em Montreal, também recentemente, em 2018. Posso afirmar que depois destes homens, poucos foram comparados a eles. Tá? Nós não temos mais líderes comparados a eles. Qual que é o cenário, segundo as estatísticas de crescimento da influência da igreja, ou influência da igreja nos dias de hoje? Bem, depois da Segunda Guerra, lá a igreja americana ela teve um crescimento, né? Onde até 65% dos americanos diziam que a religião era muito importante, 57% depois da Segunda Guerra, já 80% diziam que a religião poderia responder, influenciar os problemas daquela época. A afiliação da igreja ali durante os anos 50 saltou de 55 para 69 até 60. A população dos Estados Unidos passou de 150 a 70, 180 milhões, quer dizer, um crescimento recorde, auxiliado aí pelo um fenômeno chamado baby boom, que é o nascimento daqueles bebês que nasceram pós-guerra, e que são os grandes responsáveis por tudo que se criou depois da Segunda Guerra. A geração X pouco tem contribuído. Então, homens de verdade em tempos difíceis, em tempo de guerra, geralmente em tempos difíceis, nós temos ali homens que estão facilitando a vida daqueles que estão nascendo, né? Então, praticamente toda a metade dos Estados Unidos frequentava aí alguma igreja evangélica, tá? Nós sabemos que o começo da força de multiplicação no Brasil também começa com o fortalecimento da igreja americana. Então, nos últimos 30 anos, os evangélicos aumentaram sua participação também na vida pública. Lá no começo, quando o Brasil era império, no começo ainda da República, nós, evangélicos reformados, não tínhamos grande influência na vida pública, porém, agora, nesses últimos 30 anos, já temos bastante influência, mídia, televisão, cultura, política, os cristãos têm influenciado bastante. Eu ainda tenho uma preocupação que essa influência deveria ser melhor, porque logo está faltando a peça fundamental, que são homens maduros, de verdade, não corruptíveis, e aí nós temos aí dentro do cenário, tanto político quanto cultural, muitos pseudos cristãos homininos que tomaram a liderança e por isso têm envergonhado, e nós temos plantado igrejas, mas são igrejas fracas, igrejas que não se destacam e não transformam a sociedade onde vivem. Tá? Vamos aqui, a igreja brasileira, em termos absolutos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento da população evangélica em todo o mundo nos últimos anos. Aqui, conforme afirmou Paul Frisman, que é professor, historiador, professor da Basile School of International Affairs na Wilfrid Laurier University em Waterloo, e também em Waterloo, Ontário,
no Canadá. Vocês podem procurar alguns artigos dele que ele vai falar sobre isso. Já o livro vai discordar um pouco, esse crescimento ele é totalmente positivo. Também, em observação, nós temos visto que o Brasil cresce em quantidade daqueles que se declaram evangélicos, mas não cresce em influência. Temos evangélicos, como eu disse, na política, na cultura, que não denunciam o verdadeiro evangelho, ao contrário, trazem vergonha, né, vamos dizer assim. O que mudou com a igreja crescendo? Será que mudou? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Temos alguns problemas aí que foram levantados, casamento e divórcio. Por exemplo, nós sabemos que os evangélicos, eles são maioria de todas as religiões em casamento. Os evangélicos casam mais. Porém, também há um crescimento no meio evangélico, no meio da igreja evangélica de divórcio. Hoje nós estamos aí no mesmo patamar de católicos e pessoas de outra religião sem afiliação religiosa. Quer dizer, casamos mais, mas divorciamos mais. É um problema ligado aí à percepção do eu, o que eu quero ser feliz, e está ligado também ao homem, que é chamado para fazer o seu casamento, cuidar da sua esposa, dos seus filhos, e tem falhado miseravelmente. O homem tem falhado miseravelmente, o homem cristão, em manter os seus casamentos. A liderança em casa, a liderança em todas as áreas, também tem sido uma preocupação, e um dos pontos que tem apontado a fraqueza dos líderes evangélicos, dos líderes cristãos, é a onda de suicídio. Os líderes têm sido acometidos por problemas emocionais, problemas de ordem social, descontrole financeiro. Nós sabemos de uma notícia que ocorreu aí há uns 3 anos na igreja americana, onde muitos líderes frequentavam aí sites pornográficos, e quando foi denunciado por um hacker, cometeram suicídio. Aqui eu não quero dizer que todo suicídio é por causa de fraqueza, mas há uma grande incidência nos líderes cristãos que preferem o suicídio do que assumirem posições de liderança. Não se escandalize com o que eu estou dizendo, alguns líderes preferem morrer do que se desculparem, assumirem a sua posição. É uma verdade também que o suicídio é o resultado de uma doença que tem alcançado cada vez mais homens, tá? Isso aí é um fato. Mas nós sabemos que alguns fogem. Nós temos relatos bíblicos, não Sansão exatamente, mas Sansão, ele poderia ter feito em vida o que ele fez através da sua morte. Saul, o rei Saul, se jogou sobre uma própria espada para não poder enfrentar a perca do seu mandato, do seu reinado. Judas, que também não se arrepende e comete suicídio, não são questão aí de depressão, tá? Van Gogh, filho de pastor, e também ele aplica aí a pena capital contra si mesmo, esse mais voltado aí, talvez, uma leitura de uma questão emocional. Então, cuidado para não colocar a culpa só na depressão patológica e não na falta de hombridade, de coragem de alguns homens, tá? O Instituto Sheffer diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão, 71% se sentem esgotados, 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. São resultados aí de de decisões que nós, líderes, tomamos em relação à liderança cristã não dependente, e logo somos alcançados por esses números. Muita atenção
porque nem sempre, como eu disse, é resultado de uma depressão patológica, de uma doença, e sim de uma fuga. Homens discipulando é um outro problema. Os homens não querem ser exemplo, eles não discipulam de forma apropriada. Uma tarefa séria da igreja é começar a pensar num discipulado bíblico. E logo, se os homens não tiverem à frente desse trabalho, por quê? Porque homens discipulam homens. Homens levam homens, que são hoje meninos, ou levam meninos a se tornarem homens. Homens são a referência para suas filhas. Homens são a referência social para os seus vizinhos. Então, se nós não temos homens discipulando verdadeiramente, nós vamos ter filhos que não vão ser alcançados, família e sociedade desestruturada. Estudos mostram que muitos dos que estão encarcerados no sistema prisional não tiveram em suas vidas a presença dos pais, dos pais homens, na forma saudável e positiva. Eu já tive a oportunidade de visitar muitos filhos de pessoas que confessam a Cristo, estão lá na cadeia, e a pergunta é: onde estavam seus pais? Alguns vão dizer mortos, outros vão dizer fugiram, outros vão dizer presentes, mas ausentes, e outros vão até colocar culpa nos próprios pais por serem abusadores e levarem eles para a violência. Aí nós temos o exemplo lá bíblico para vocês terem. Outros pontos antagônicos aí à plantação de igrejas saudáveis. O homem falhando em suas relações comerciais, homens que não sabem fazer negócios, não cuidam da sua vida financeira, homens que dependem dos seus pais depois da idade adulta, não constroem, e nós temos aí várias referências, né? Os homens precisam assumir a sua função comercial, eles que sustentam suas casas, são responsáveis para o bom andamento da sociedade. O homem falhando em suas relações sociais, como líderes, em todas as áreas, políticas, como professores, como policiais, como líderes de pequenos movimentos, como associações e outras coisas. Falham miseravelmente porque são corruptos, são medrosos e não têm uma visão do que deveriam fazer. E o homem falhando em suas relações familiares, já falamos um pouco sobre isso, mas não somente como pais, mas também como filhos, como esposos e também como irmãos e em outras áreas familiares. Quais os pontos falhos dessa geração que impedem o bom desenvolver da obra de Deus? Escrevam aí nos comentários, escrevam lá no grupo do Google Class, escrevam que eu vou estar respondendo cada um, segundo o autor do livro e a aula ministrada, né? Segundo a sua opinião, não. Porque às vezes nós, como homens, mulheres, se não tivermos aí baseados no que é a palavra de Deus, podemos também nos perder nas nossas opiniões. Nós precisamos deixar Deus construir pontos de vista que vêm dele. Todo e qualquer pensamento que foge das Escrituras devemos evitar. Que Deus abençoe e até a nossa aula presencial.